Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar cobrindo a vida de todos vocês. Porque é por Cristo e por sua graça que nós temos uma nova oportunidade. Esse pequeno espaço de tempo que nós tomamos para refletirmos juntos sobre um novo tema, um novo assunto na palavra do Senhor, cujo assunto nós trataremos em nossas rodas de estudo bíblico no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 20 de dezembro de 2025. E nós estamos, por estes sábados, pensando sobre o período bíblico dos juízes. E já refletimos sobre alguns desses juízes. Falamos sobre Otiniel, falamos sobre Eude, falamos sobre Sangar, falamos sobre Débora. No sábado passado, nós falamos sobre Gideão. E hoje nós vamos falar sobre Abimeleque. Abimeleque não foi juiz de Israel, mas nós vamos abordar o assunto relacionado a esse homem e vamos abrir aqui, portanto, um espaço para a gente poder pensar, porque Abimeleque está ligado ao período dos juízes, mas ele não foi juiz. Ele está ligado porque ele teve um destaque na história do povo naquele tempo e que vale a pena a gente refletir sobre esse personagem. Portanto, hoje nós não falaremos sobre o juiz, mas vamos abrir um espaço para falar sobre Abimeleque. E a história de Abimeleque, ela é tão importante, ela é tão cheia de detalhes, ela é tão importante no sentido de nos fornecer informações que há muito a dizer sobre Abimeleque. Portanto, nós vamos dividir esse assunto relacionado a esse homem em dois momentos, em duas reflexões. Hoje e no próximo sábado nós estaremos falando ainda sobre Abimeleque. Então vamos falar sobre o trágico reinado. Abimeleque foi rei de Israel, mas ele foi um rei que ele não é contado entre os reis de Israel. Ele se autoimpôs como rei de Israel e nós vamos, na nossa reflexão de hoje, vamos pensar exatamente sobre por que ele fez isso e como foi o seu trabalho. Ele esteve por um tempo sobre rei de Israel e o trabalho que ele fez, a atitude dele, a forma como ele se autoimpôs rei sobre Israel, enfim, toda a sua vida. A gente vai verificar os poucos aspectos que a Bíblia aborda, mas são suficientes, a gente vai ver, para nos deixar claro que a imposição humana, ela nunca resultou em benefício tanto para aquele que usurpa da sua oportunidade que ele encontra para poder se impor sobre os filhos de Deus, e nunca vai gerar o que é bom nem para eles, nem para a pessoa que faz isso, e nem para as pessoas sobre quem ele se impõe para exigir
o reconhecimento de algum seu posicionamento sobre o povo. E eu abro aqui um espaço para lembrar aquilo que foi dito por Deus ao profeta Zacarias, no capítulo 4 e o verso 6. Aquela mensagem que Zacarias trouxe a Zorobabel, quando ele estava a reconstruir o templo de Jerusalém. Após o período do exílio dos filhos de Israel em Babilônia. E o Espírito do Senhor vai esclarecer para Zorobabel: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Zorobabel estava diante de uma realidade de oposição ao seu trabalho, de homens que usaram de todas as artimanhas, de todos os artifícios para impedir a obra. E o Espírito do Senhor exorta Zorobabel dizendo: você vai concluir o trabalho que você começou, mas não se preocupe com espada, não é por força e nem por violência que você vai conseguir concluir. Eu vou agir, porque eu vou abençoar o trabalho das tuas mãos. E de fato Zorobabel teve êxito. Fechando o parênteses para voltar aqui para Abimeleque, ele fez um trabalho que contraria o propósito de Deus para o seu povo. O propósito de Deus para o seu povo é sempre um propósito de pacificação, de trabalhar acreditando que a forma das vitórias que ele vai conseguir, o povo de Deus vai conseguir, não é por causa das suas estratégias, nem da violência, nem da força do seu braço, mas sempre será pela ação do Senhor. O povo de Deus sempre vai ter a cobertura de Deus. E Abimeleque vai nos mostrar que ele caminhou no sentido oposto. Ele se impôs sobre reis, sobre Israel, e ele o fez da pior maneira que alguém pudesse almejar e trabalhar para conquistar uma posição de soberano sobre Israel. Ele fez da pior maneira. E o resultado, a gente vai ver que, de fato, não foi bom. O resultado exatamente porque não se deu na forma como poderia ser dado. Não é nem o fato do desejo de ser rei sobre Israel. Não é nem esse o fato. Pelo menos a Bíblia não menciona que não deu certo porque ele planejou numa função, atingir uma função que Deus não aprovava. Não é nada disso. É a forma como ele se coloca é que não deu certo. Muito bem, mas o nosso texto base está em Juízes, no capítulo 9 e o verso 6. Antes de nós lermos aqui o texto, lembrar aos irmãos que Abimeleque, quem ele era? Ele era filho do juiz sobre quem nós falamos no sábado passado. Ele era filho de Gideão. E o trabalho de Gideão a gente viu sábado passado. Infelizmente, o trabalho de Gideão, a gente só teve uma reflexão sobre Gideão, passamos por ele, mas o conteúdo que nós temos nas Escrituras sobre Gideão é bastante amplo. Os capítulos 6, 7 e 8 do livro dos Juízes dá uma síntese e a evolução, mostra a evolução do trabalho. Gideão nos deixou muitas lições através daquilo que ocorreu com ele. No capítulo 6, ele se apresenta como herói. Ele era um moço muito humilde e ele estava desesperado pelas condições da sua casa, pelas condições de toda a nação de Israel.
ele estava desesperado. E nesse desespero, ele fez parte do povo que clamou ao Senhor misericórdia, porque os midianitas, junto com os amalequitas e outros povos do Oriente, estavam empobrecendo Israel, atacando Israel, não para expulsar eles da terra, mas tudo que Israel produzia, tanto de grãos, de cereais, quanto de animais, esses povos vinham e roubavam tudo. Israel estava quase indo à míngua, desfalecendo. E eles clamaram, e o Senhor mandou um profeta para eles, dizendo: olha, vocês precisam lembrar de mim. Vocês estão aqui nessa terra que pertence a vocês e que eu fui quem deu para vocês. E lembra, eu fiz isso com os vossos pais e tal e tudo mais. Mas os israelitas continuaram no mesmo ritmo de vida mundana e idólatra. E Gideão estava num determinado lugar e ele foi visitado por um anjo, e a gente vai dizer depois que era o anjo do Senhor, e a gente vai poder verificar no capítulo 6 que esse anjo do Senhor, na verdade, era o próprio Senhor Deus, porque ele fala com Gideão como em seu próprio nome, vai dizer: eu te mandei, eu vou trabalhar com você. Muito bem, e Gideão faz um excelente trabalho. No capítulo 7 do livro dos Juízes, a gente vai ver as grandes vitórias que Gideão conseguiu sobre os adversários de Israel. Mas no capítulo 8, a gente vai ver que Gideão, embora rejeita ser rei sobre Israel, mas ele se envaideceu muito. Ele pecou contra Deus. Na sua vaidade, ele se colocou numa condição de sacerdote, e o povo foi adorar a peça que ele constrói como um sacerdote, enfim, e ele fez um excelente trabalho no capítulo 7, mas no capítulo 8 ele colocou tudo a perder. E ele foi um homem que libertou Israel num primeiro momento, mas num segundo momento colocou Israel a pecar e deixou a nação confusa. Diante dessa confusão marcada pelas atitudes inconsequentes de Gideão, é que aparece o filho dele, Abimeleque. E esse filho, ele era um homem muito sagaz. Estamos dizendo isso para a gente poder pegar o fio da meada em relação a Abimeleque. A gente sabe que no capítulo 8 do livro dos Juízes, pelo livramento espetacular que Gideão promoveu, rechaçando os povos de midianitas e amalequitas e outros povos que estavam atacando Israel, o povo ficou tão entusiasmado com Gideão que lhe convidou para ser rei sobre eles. E Gideão, aparentemente, ele dá uma resposta de um homem despretensioso, de um homem não vaidoso. Diz: não, eu não vou ser governo sobre vocês, não vou ser rei sobre vocês. Quem é o rei de vocês é Deus. Ele rejeitou isso, e é uma aparente manifestação de humildade. Se bem que os atos consequentes vai ver que, de certa maneira, ele ficou envaidecido, percebendo que o trabalho que ele conseguiu realizar foi um trabalho importante, o povo reconheceu isso e ele ficou envaidecido. O que nos mostra quanto perigo nós corremos quando nós somos abençoados por Deus. A bênção do Senhor que vem para nos fazer bem, pode constituir um laço para nós. Para Gideão foi. Ele ficou envaidecido. E depois ele vai fazer o que está lá no capítulo 8, e você vai ver que, na verdade, ele acabou jogando por terra todo o valor que o anjo do Senhor havia dito para ele. Você é um varão valoroso. Mas era um varão valoroso que era muito fraco. Ele mesmo se declara: eu sou fraco demais. Mas que Deus o fez forte o bastante para ele colocar os filhos de Israel em liberdade. Muito bem. E
como Gideão recusou ser rei sobre Israel, havia um filho dele. E é sobre esse filho que nós estamos aqui hoje a falar, Abimeleque, que guardou no seu coração aquela informação: o meu pai não quis ser rei, mas isso tem a ver comigo, isso me interessa. E certamente ele guardou isso no seu coração até a morte do seu pai. Morto seu pai, ele fez os movimentos os piores possíveis para conseguir fazer aquilo, tomar o posto que o seu pai rejeitou no passado. E ele se coloca como rei sobre Israel, e de uma maneira muito estranha, de uma maneira medonha. Livro dos Juízes, capítulo 9, verso 6, vai dizer: então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém. Abimeleque era de uma família moradora de Siquém. Gideão era da cidade de Siquém. E toda Bet-Milo, os arredores, lugarejos ali ligados à cidade de Siquém, e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Morto Gideão, os homens, as pessoas de Siquém e arredores, influenciado por ele, porque a sua família era toda dali de Siquém, e o proclamaram rei sobre eles. Muito bem, mas vamos ver no nosso roteiro, na introdução, vamos dizer que nosso personagem de hoje é Abimeleque. Veremos que, embora ele tenha sido um homem que viveu dentro do período dos juízes e que foi um importante destaque entre os israelitas, ele não foi juiz em Israel e nem atuou como um seu libertador, como a maioria dos juízes foram. Gideão, o juiz sobre o qual falamos no sábado passado, fez um excelente trabalho em favor dos israelitas. Já dissemos isso. No capítulo 6 do livro dos Juízes está lá. No capítulo 7 está lá o excelente trabalho que a gente pode conferir que Gideão fez. Por sua ação de Gideão, os israelitas foram libertados da opressão dos midianitas, cuja consequência foram 40 anos de sossego para Israel. Sim, o trabalho de Gideão foi muito bom, como já comentamos. O trabalho de Gideão agradou tanto os filhos de Israel que eles pediram que Gideão governasse como rei sobre eles. E mais, o povo desejava, pelo que se percebe, criar uma monarquia hereditária, começando por Gideão, e depois os seus filhos daria sequência ao reinado. Mas Gideão recusou a proposta e disse: nem eu, nem meu filho reinará ou governará sobre vocês. Isso é o que a gente lê aí no capítulo 8 do livro dos Juízes, a partir do verso 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, assim tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor é quem vai governar sobre vocês. Essa palavra interessante, não é? Mostra a recusa de Gideão como um ato nobre. Ele deixa o convite de lado, ele suporta a pressão, ele suporta a tentação de ser um homem importante sobre Israel. Diz: não, vocês têm Deus para governar sobre vocês. Fiquem calmos. Eu não vou governar, nem eu, nem meu filho, nem meu neto. Quer dizer, o
que dá a entender que a proposta foi criar uma monarquia com sucessão. Gideão, depois o filho Gideão, depois o neto e assim por diante, como acontece nas monarquias. Muito bem, mas Gideão disse: não, eu não vou governar, eu não vou ser rei sobre vocês. Na reflexão 1, então a gente vai dizer que é desse cenário favorável a Gideão que se destaca a figura de seu filho, Abimeleque. Abimeleque surge na proposta que o pai recebeu dos israelitas. A informação que temos, e aí a gente entra no detalhe, presta atenção nisso, que isso tem tudo a ver com a ação de Abimeleque. A informação que temos é que Gideão foi pai de 70 filhos homens, 70 filhos. Mas, além desses 70, há um destaque intencional para citar que ele tinha também mais um outro filho, nascido de Gideão com uma certa concubina moradora de Siquém. O nome desse filho era Abimeleque. Ele se agradara da ideia rejeitada por seu pai de ser rei sobre Israel. O destaque dado a ele tem o objetivo de nos mostrar o quanto Abimeleque era um homem maligno, estúpido, mal intencionado, como veremos com o texto. E a gente propõe que você pense, que a gente pense, a mãe de Abimeleque era de Siquém. E a gente faz uma pausa e sugere a leitura de Gênesis no capítulo 34, para a gente saber quem foi e o que fez Siquém com Diná, filha de Jacó. Deixa eu explicar aqui para os irmãos. O Siquém, do capítulo 34 do livro de Gênesis, ele não tem necessariamente ligação com a cidade de Siquém. A cidade de Siquém é milenar, ela já existia de muito tempo antes. Mas Siquém, filho de Amor com H, era um homem pertencente ao povo dos heveus. E Siquém, lá do capítulo 34, foi um rapaz que ele se enamorou de Diná, a filha de Jacó, e ele violou a moça. E depois que ele violou a moça, ele causou um constrangimento enorme para a nação de Israel, para os filhos de Israel, e para os filhos de Jacó, no caso, aqui. E eles então ficaram muito constrangidos e meio perdidos sobre o que havia acontecido. Foi muito grave. E 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, intentaram armar uma emboscada contra aquele Siquém, filho de Amor, e invadiram, mataram Siquém. Eles fizeram uma proposta de acordo com os moradores de Siquém, para que eles fizessem uma amizade. E diz: olha, para que a gente conclua a nossa amizade, todos os homens de Siquém terão que ser circuncidados num dia só. E eles foram circuncidados. E quando eles estavam se recuperando da cirurgia da circuncisão, os homens estavam se recuperando, portanto estavam enfraquecidos. Simeão e Levi juntou o povo, invadiram a cidade e fizeram um grande arrombo na cidade de Siquém. A gente está colocando esse destaque para a gente não confundir a cidade de Siquém, de onde era Abimeleque e de onde era também Gideão. A gente não se confundir com o episódio lá que ocorreu com Siquém, filho de Amor, tratado lá no capítulo 34 do livro do Gênesis. Mas o fato é que Abimeleque, ele se impôs sobre Israel da pior maneira possível. Ele fez um trabalho bastante medonho, bastante assustador. E a gente vai ver no capítulo
9 do livro dos Juízes, como isso se deu. E nós vamos ver os primeiros versos do capítulo 9 do livro dos Juízes, que vai dizer assim: E Abimeleque, filho de Jerubaal, que é o mesmo Gideão, esse nome de Jerubaal foi dado a Gideão quando ele corta o poste ídolo de Azerá e de Baal, e ele lutou contra a idolatria de Baal. Jerubaal é quem luta contra Baal. Então ele foi dado esse nome pelo trabalho que ele fez destruindo o altar de adoração a Baal e o poste ídolo de Azerá, que estava instalado em Israel, na idolatria que Israel se envolveu. Então, filho de Jerubaal, que é Gideão, foi a Siquém e aos seus irmãos, aos irmãos de sua mãe. Ele foi aos seus familiares por parte de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo, ele foi lá convencer a família: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, dizendo, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem só domine sobre vocês? Lembrem-se também de que sou osso vosso e carne vossa, quer dizer, eu sou parente de vocês, só eu. O meu pai tem outros 70 filhos. Vocês querem que os filhos do meu pai, 70, governem sobre vocês? Ou vocês querem que eu, sendo da família de vocês, governe sobre vocês? Ele chantageou, ele criou uma narrativa, um argumento que convence os siquemitas, convencem os seus familiares que moravam em Siquém, que por sua vez contagiaram os siquemitas para o aclamarem rei. Então, os irmãos, verso 3, os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Todas essas palavras, quer dizer, eles fizeram uma campanha política, foram falar com as pessoas moradoras de Siquém. E o coração deles se inclinou para Abimeleque e disseram, ele é nosso irmão, vamos dar um voto de confiança para ele, ele vai nos fazer bem, é melhor que ele, como um parente nosso, nos governe. Jogo de interesses, não é? Do que estrangeiros acabem vindo governar sobre nós. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos para o seguirem. Essa informação ela é bastante significativa. Não é esta a única vez em que nós vamos encontrar episódio narrado falando de homens que se levantaram contra a normalidade da vida do povo de Deus e para se impor contra os filhos de Deus e vencê-los, e não tendo argumento suficiente, e não tendo motivo suficiente, e não tendo força suficiente, procura abrigo, força com estranhos e pessoas de baixa índole e de baixa qualidade moral. Os homens de Siquém deram, nas palavras nossas hoje, eles deram dinheiro, fizeram uma arrecadação financeira, e eles deram dinheiro a Abimeleque. E com esse dinheiro, Abimeleque contratou vagabundos, mercenários, pessoas de baixo valor moral e ético, e ele contratou essas pessoas para fazer um trabalho imensamente sujo, para que ele pudesse fazer o trabalho que ele tinha intenção de fazer, se impor como rei sobre Israel. E ele pegou desses homens, que o verso 4 diz assim, homens ociosos e levianos, e eles vieram a Ofra. Na verdade, Abimeleque era de Siquém, mas a cidade dos seus irmãos era Ofra, bem distante. E eles vieram a Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens.
sobre uma pedra. Ele atraiu os seus irmãos para um lugar talvez mais apropriado, meio deserto, e ele armou uma emboscada para os 70 meio-irmãos dele, que era filho de Gideão também, mas de outras mães. Abimeleque era filho de uma concubina que Gideão teve, que era moradora de Siquém. Mas desses 70 irmãos, um deles, de nome Jotão, que era o mais novo, ele conseguiu se esconder e ele não foi morto. Então se ajuntaram, verso 6, todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, os arredores, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho que está perto de Siquém. Foi assim que ele conseguiu ser rei. Ele junta pessoas de Siquém, homens vadios, desocupados, levianos, homens sem caráter. E ele vai até Ofra. E ele chama os seus irmãos para uma conversa, mas era uma emboscada. E nessa emboscada ele mata todos os seus irmãos, exceto um. Eram 70, matou 69. E Jotão, escapou. Esse Jotão ele vai ser depois importante para o futuro de Abimeleque, não é? O fato é que foi assim que Abimeleque se impôs como rei sobre Israel. Daí o nosso tema de hoje, o trágico reinado de Abimeleque, que era filho de Gideão, com uma concubina. Muito bem, postas essas considerações e visto como Abimeleque se colocou como rei de Israel, vamos dizer na sequência 1 que as atitudes de Abimeleque nos deixam ao menos duas lições importantes. Esse procedimento dele, nós temos pelo menos duas lições para a gente aprender sobre isso. Uma delas diz respeito ao perigo de se sentir um filho amparado pela fama e prestígio do pai. Abimeleque não tinha uma intenção própria, não tinha uma ideia própria. Ele não era um idealizador, ele não era um pensador, ele não era um homem criativo, um homem que pensava sobre o bem de Israel, o bem do povo de Israel. Ele não era. Ele era um homem que teve um pai que era muito humilde, pobre, mas que um pai que acabou se levantando como um homem importante sobre a nação de Israel, e isso mexeu com o ego de Abimeleque. Como é perigoso a gente sentir que, sabe aquela questão da carteirada? A pessoa, nesse caso, para chegar para alguém e dizer, sabe de quem eu sou filho? Ou sabe com quem você está falando? Sabem quem é o meu pai? Quem eu sou não me importa muito, mas sabem quem é o meu pai? O meu pai, então, sim, quem é? É o famoso, é o homem que libertou Israel contra a servidão midianita, amalequita e de outros povos do Oriente, enfim. E ele, com esse argumento, ele consegue arregimentar pessoas, como nós lemos aqui na reflexão 1, ele conseguiu juntar pessoas ao seu redor. E se não tivesse pessoas suficiente, ele conseguiu subornar pessoas. Ganhou dinheiro, recolheu dinheiro. Com esse dinheiro ele contratou gente. E ele fez um péssimo trabalho. A corrupção que corrói o ser humano. A corrupção nunca vai colocar o sujeito permanentemente no lugar onde ele pretendeu chegar. Ele chega lá, a corrupção faz ele chegar no lugar que ele pretendeu, mas não vai mantê-lo lá o tempo todo. Uma outra lição que a atitude de Abimeleque nos deixa é o orgulho, a vaidade e a falta de temor a Deus gerados no coração de um filho que cresceu sem aprender os valores básicos da vida. Eu penso que Gideão, ele estava muito ocupado com a sua família, mulheres com quem ele tinha relacionamento familiar e os seus 70 filhos, e ele talvez tenha deixado um pouco de lado Abimeleque, que estava distante, era filho de uma concubina, num tempo em que a comunicação não era tão facilitada, e esse filho ficou para lá, né? Mas
E esse filho, Abimeleque, ele não aprendeu muita coisa sobre o Deus de Gideão. Outro aspecto, dentro dessa lição aqui, sabe, a filha, a mãe de Abimeleque, uma concubina de Siquém, ela era dos heveus, ela era de um povo estrangeiro, ela não pertencia a nenhuma das tribos de Israel. Portanto, ela não ensinou Gideão os valores da fé em Jeová. Ela não ensinou para ele que o Senhor, sabe aquela Shema Israel, ouça, meu filho, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Abimeleque não cresceu ouvindo isso. Isso era a lição da mãe, ele cresceu com a mãe, e a mãe não era dos israelitas. Então, como é perigoso a gente crescer sem aprender os valores básicos da vida com base nos princípios que Deus nos transmite. O trabalho feito por Gideão resultou em paz sobre Israel. Tudo ia bem. Gideão havia acalmado o coração do povo, dando-lhe uma indicação segura ao dizer: o Senhor é o vosso rei, e isto é tudo que vocês precisam. É a resposta que Gideão deu aos israelitas, que a gente tem lá no capítulo 8, verso 23. Por que vocês querem que eu seja rei sobre vocês? Eu não vou ser rei, eu não vou governar, não vou dominar sobre vocês. Tampouco meus filhos, meus netos, vão dominar sobre vocês. O Senhor é o vosso Deus. Temam a Ele, vivam para Ele, obedeçam a sua palavra e tudo irá bem. Não, vocês não precisam de um rei. Mas o filho que não aprendeu nada sobre isso, assim que o seu pai falece, no caso Abimeleque aqui, ele se levanta e fez aquilo que a gente leu. Mata os seus irmãos, seus meio-irmãos, e ele se impõe sobre os israelitas como rei deles. Na reflexão 2, vamos dizer que as tribos de Israel estavam bem, mas Abimeleque não estava tranquilo, como nós já aventamos. Ele mantinha em seu coração o sonho de se impor como rei sobre os israelitas. E esse sonho nasceu lá quando ele ficou sabendo que o povo queria que o seu pai, Gideão, fosse rei. E tão logo seu pai, Gideão, faleceu, ele pôs em ação um plano: matar todos os seus 70 meio-irmãos e depois convencer os moradores de Siquém, onde residiam seus familiares maternos, e convencer essa gente para apoiá-lo. Ele conseguiu ambas as coisas. Assim, ele ignorou a organização tribal dos israelitas e, com o apoio dos moradores de Siquém, se declarou rei sobre Israel. Ele conseguiu governar por 3 anos, porém, Deus não o havia aprovado. Tampouco aprovado o que ele fez para se declarar rei. E isso provocou a sua derrota por mãos do mesmo povo que o apoiou. Nós vamos ver que esse filho, Jotão, que era meio-irmão de Abimeleque, que escapou da matança, ele falou com o povo, inclusive de Siquém, dizendo-lhes: olha, ele fez uma parábola, ali uma parábola consta a parábola de Jotão. Ele conta uma história para o povo, diz: olha, uma vez as árvores conseguiram se reunir para ver quem dominava sobre elas. Chamaram a oliveira, a oliveira não quis, chamaram a uva, o parreiral de uva, a vinha não quis também, enfim. Até por fim, que não tendo quem governasse sobre elas, aí chamaram o espinheiro aceitou. E ele termina essa parábola dizendo assim, diz: olha, vocês aceitaram, as árvores aceitaram o espinheiro governar sobre ela. E ele conclui a sua parábola dizendo assim: vocês vão concluir a vida da seguinte maneira: vocês, os siquemitas, os moradores de Siquém, vão se levantar e destruir o próprio Abimeleque. E o próprio Abimeleque, por sua vez, também vai se levantar e vai destruir vocês. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele governou por 3 anos, mas ele não tinha aprovação de Deus. E ele foi derrotado. Capítulo 9 do livro dos Juízes, versos 22 e 23, vai dizer assim: havendo, pois,
Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel. Aqui está dizendo assim no verso 23, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Quando fala assim que Deus enviou um espírito mau entre eles, na verdade, eles se levantaram um contra o outro. Os interesses, sabe, o bandido não satisfaz aqueles que ele traz ao redor de si. Uma hora as coisas não vão bem, os interesses vão se chocar. As palavras usadas para convencer o povo, elas não vão prosperar, porque o povo vai ver que aquilo não é bem, o resultado não é bem aquilo que foi falado. Na verdade, os siquemitas, eles se levantaram contra Abimeleque e Abimeleque se levantou contra eles. Para que a violência feita, verso 24, aos 70 filhos de Jeroboão viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que corroboraram as mãos para matar seus irmãos. Quer dizer, os moradores de Siquém, que havia dado todo apoio para que Abimeleque colocasse em prática o seu macabro plano, eles mesmos foram vítimas da violência de Abimeleque. É isso. O seu reinado não deu certo. Veja que, repito aqui, para conclusão, não foi propriamente o fato dele ter se levantado como rei. Se ele tivesse tratado as coisas com honestidade, com dignidade, embora não fosse esse o plano, mas ele poderia ter mais sucesso no seu trabalho, pela sinceridade do seu coração, dos seus propósitos, dos seus atos. Entretanto, ele usou de malignidade, e contra a malignidade ninguém consegue prevalecer. A malignidade vence, ela se faz vitoriosa sobre aqueles que, sob esse sentimento, colocam os seus atos. Na sequência 2, vamos dizer que, lembrando aquela máxima, que não há crime perfeito. Essa frase se firma no fato de que, por mais secreto e bem astucioso seja o plano para a execução de um crime, a ciência forense poderá desvendá-lo. É uma questão de tempo. Essa tese se aplica perfeitamente a Abimeleque. Ao planejar matar seus 70 irmãos, exceto Jotão, que conseguiu escapar e acabou proferindo ameaça de sentença contra Abimeleque, ele, e também em relação ao povo de Siquém que o apoiou, eles destruíram um ao outro. Tanto Abimeleque acabou sendo um espinho na carne das pessoas de Siquém, quanto as pessoas de Siquém acabaram sendo um espinho na carne na vida de Abimeleque. Olha o que está escrito no capítulo 9, verso 20. Olha a parábola de Jotão. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Lembra-se que nós falamos? Um se destruiu, um destruiu o outro. Ambos se destruíram. E o verso 23, aquilo que falamos, Deus enviou um espírito mau e ele conspirou e o povo se levantou contra Abimeleque quando o rei, e Abimeleque também se fez insatisfeito, e ambos eles se destruíram. O povo de Israel não precisou fazer nada para depor Abimeleque. Ele mesmo se destruiu. Veja só, para a gente terminar na reflexão 3, lembrar aquele fato. Deus desejava uma forma de governo para os israelitas, e Abimeleque, que não sabia ou que preferiu ignorar, Deus tinha a intenção de fazer dos israelitas, conforme está em Êxodo 19, verso 6, um reino de sacerdotes, um reino pacífico, onde cada pai de família, representando a sua própria família, adoraria a Deus. Não precisaria de um rei propriamente. Mas Abimeleque, ele ignorou os propósitos de Deus e pela força se impôs com violência contra os filhos de Israel e se aclamou rei com a ajuda de pessoas não qualificadas para ajudar nesse propósito. A palavra de Deus não vai falhar.
é sempre pelo Espírito do Senhor. E Abimeleque ignorou isso. Foi pela força do seu braço, pelas estratégias malignas dos seus pensamentos. E se deu mal, muito mal. E também todos os que o apoiaram também tiveram o mesmo fim. E Deus nos abençoe e nos faça pessoas coerentes, os nossos atos que sejam de acordo com a vontade de Deus. E a gente conclui com essa frase: nunca haverá vitória se a luta for travada contra os propósitos de Deus. E Abimeleque é a prova disso. Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!